Como é que estamos, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um Super Sem Paz. Pá, hoje temos um episódio muito especial. Temos connosco aqui Cassiano, da editora Sendai. Pá, antes de mais, Cassiano, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado a vocês. Pá, mas vou voltar a dizer... Desculpa qualquer coisa que possa acontecer. Não sei se já viste com a mais Raquel. do que alguns bocadinhos do podcast, mas isto às vezes... Mas nós vamos tentar... Tem tendência Vai dar tudo a certo. ir para uma viagem assim longa para viagens. com a Raquel. Estás a ver tipo, E o João? estás a ver tipo a viagem O da Tiago só jornada come. de capa? Vamos de longe às vezes. Vamos para fazer assim... Tipo no Shrek, quando o burro vai atrás a perguntar já chegámos, é a Raquel o podcast inteiro. Não! Sim, e com nomes, às vezes se não entendes o nome que Raquel se é uma coisa e tu não Sim, entendeste... desculpa. Nome do quê? Porque eu sou disléxica Ela e qualquer ela ia coisa. juntar ao disléxica, eu invento palavras sem querer. Mas Então, é às sem vezes, querer, não genuinamente. percebes e Pergunta mesmo, É, estou a falar pergunta sério. que É sem querer. Só que, well. Podes não ter sido tu que não percebeste, entendes? Pode vir mesmo... Bem, apresentar os meus queridíssimos Obrigado. do costume, João Martins, Raquel Coutinho. Obrigado por como estar é cá que Olá. hoje. Obrigado por me teres convidado para estar cá hoje. vocês? E pronto, é sempre um prazer. Eu sinto-me branca ao estar ao lado de João. Estou muito branca. Pá, eu vou à praia Não às tens feito vezes. praia, é. Tens feito- Apesar de ter preciso parecido de que eu não praia. trabalho, eu trabalho. E vou à praia às vezes. Certo. Pá, e obrigado por teres vindo cá falar um bocadinho connosco. Sim, conhecer Portugal um pouco mais. É isso. Exato, Pronto, é há isso. sempre Não é um bom vantagens. exemplo, não, nós não somos representativos, não está foi, bem? Não era de ti, era a cidade. É, Era a Porto. cidade. Maia, não, Percebes? É um bom exemplo. Metrópole Maia. Existe todo um mundo, Raquel. que não Além é- de super sempais, como assim? Existe, certo. Pá, e obrigado por teres vindo cá. Pronto, claro, há sempre vantagens. Vens passear ao Porto um bocadinho. Sim. E pronto, vamos falar um bocadinho daqui, disto Sim. tudo que está aqui na mesa. Yeah. Como é que isto surgiu. E muito mais. Sim, Não sei, eu queria fazer um disclaimer antes, que é a malta que também já tinha pedido muito. Este podcast já vai estar no Spotify. Portanto, quem quiser estar a ouvir pelo Spotify pode ouvir o podcast em vez de ir ao YouTube. E também explicar um bocadinho o que é que se vai passar aqui. Nós vamos tentar perceber algumas coisas também, curiosidades nossas, da editora Sendai, de como ela surgiu, como é que o Cassiano teve esta ideia, os gostos do Cassiano também, e falarmos também das obras que já foram lançadas, um bocadinho de cada uma. Para quem não conhece, eu acho que também é uma boa oportunidade para vocês conhecerem algumas delas, que podem já ter pensado em comprar ou não e estarem na dúvida, e também esmiuçarmos aqui o que é que nós achamos e também porque é que o Cassiano escolheu estas obras. E depois no final, pá, aguardem, que acho que ouvi dizer, temos uma novidade, qualquer coisa, não sei bem. Portanto, estejam atentos. é isso. Pá, eu queria começar, não sei se posso ou querem. Eu autorizo. Ok. Eu queria começar por perguntar ao Cassiano, pá, eu acho que nós, todos enquanto amantes da cultura oriental japonesa e consumidores de manga, temos esse gostinho de, pá, ter um carinho por certas obras, etc. E às vezes podemos gostar de pegar numa obra e ter um livro ou ter uma editora, quem sabe. Eu queria perguntar ao Cassiano, de início, desde quando é que surgiu esta ideia de ter uma editora? Se era uma coisa que já vinhas a pensar há bastante tempo, se foi uma cena que te surgiu entretanto, como é que foi o porquê disso? Porque um dos motivos foi a pandemia. Ok. Outro dos motivos foi porque eu já morava cá em Portugal e já coleciono mangá há mais de 10 anos e vi que em Portugal não lançaria mais nada a não ser os Adevir, e eu queria coisas mais seinen. Eles iam só lançar shonen, as outras editoras também não pareciam não ter interesse, só lançava franco-belga praticamente. E então estava na pandemia, eu trabalhava até às 6 da tarde, o resto do dia não tinha mais nada para fazer. E daí fiquei pensando e cheguei à conclusão que se ninguém fizer, eu vou ter que fazer. Então eu já tinha um dinheiro guardado e fiz uns cálculos e eu cheguei à conclusão que talvez isso se pague e vou tentar fazer. E daí eu fui atrás e fiz. Ok, muito fixe. Muito bom. Ou seja, basicamente viste, ninguém publica aquilo que eu quero ler, vou publicar eu. Sim. E também nós vivemos na Espanha, na França, que são países sim. similares culturalmente, e lá o mangá dá muito mais certo, é a publicação que mais vende, porque aqui em Portugal é diferente. Então, eu acho que era um nicho e eu entrei nesse nicho.
E já agora, porquê o nome? Também fiquei um bocado curiosa. Porquê o nome Sendai? De onde é que surgiu isto? Já era algo que tinhas em mente ou tiveste que pesquisar? Não. O nome, porque eu queria ter um nome simples, que não errasse o nome. Fosse fácil de memorizar. Sim, e curto. Pequeno, é. Daí eu pensei em nomes, mas eu morei no Japão quando eu morei numa cidade chamada Sendai. Eu falei, Ok. é simples e é japonês E e tem é... um significado Exato. mais pessoal. Por acaso é engraçado Pessoal. porque nós antes de. Quando estávamos também assim a pensar o que é que gostaríamos de saber da Sendai, etc., uma destas questões foi o porquê de Sendai. E até nós chegamos à conclusão de, se calhar é por causa da cidade, mas Sim. não sabíamos se tinhas alguma ligação Ah. e é interessante isso. E portanto, do que eu estou a perceber, a cena de criar uma editora foi sempre virada para manga. Não Sim. era sempre totalmente virada para manga. E desde dessa cena de tens a ideia, ok, fizeste os cálculos, pensaste, até mesmo concretizar quais foram assim os maiores desafios, porque eu percebo que tu tens uma vantagem por já ter estado no Japão, falas japonês, presumo bem porque também és tu que traduzes Sim. as obras. E portanto acredito que tenhas essa facilidade, mas esse aproximar ou necessidade de conseguir contactar o Japão para o processo de licenciamento, isso é a parte mais difícil ou houve outra coisa qualquer que tenhas tido mais dificuldade nesse processo todo, desde a ideia à criação? Grande dificuldade além do dinheiro, seria você achar pessoas experientes, tipo ao legendador que trabalha com mangá, alguém que faz capa de mangá, alguém que faz revisão de BD. Isso não é tão simples. Não é qualquer pessoa que faz revisão que pode revisar banda desenhada. E outra coisa é a distribuição, porque são 3 grupos editoriais gigantes em Portugal e 2 ou 3 cadeias de livreiros em Portugal. Então é meio quase impossível você entrar bem, assim. É um mercado fechado, basicamente. Assim. E esses foram os principais desafios que... Basicamente a minha questão é quais foram os teus principais desafios? Ou seja, desde que, olha, vou criar uma editora, é agora. O que é que, se te pudesses enumerar, quais foram os teus principais desafios? Aquilo que tu disseste, fogo, é mais difícil do que o que estava à espera. A comunicação com o Japão é bem difícil, porque você não é nada e tem que ser todo um contato formal japonês. E você tem que explicar tudo o que você vai fazer, só que imagina que você tem que falar que esse livro vai custar X daqui a 1 ano e você tem que garantir que vai custar X. Então, se aumentar, se tiver uma guerra, você falou que ia custar X, então ele tem que custar X no final. Sério, são assim tão inflexíveis? Algumas coisas assim. Então, lá está, tu disseste daqui a 1 ano, portanto, essa fase de negociação, de tu decidires, quero pegar nesta obra, vou tentar, vou ver, até tu teres o livro, estás a dizer que normalmente demora assim uma cena muito extensa. Sim, eu abri a editora em 28 de agosto e o Panorama saiu em junho do ano seguinte. Quase 1 ano. Sim. Ok. Então foi tudo e-mails e consegui os arquivos e fazer toda a edição e achar uma gráfica, fazer. Ok. Não sei se tu querias perguntar, acho que é uma boa altura daquela parte da comparação. Da comparação, sim. Com o Cassiano. Pronto, em back-office já estivemos Sim. a falar um bocadinho. Tu, Cassiano, está a ver aqui há 5 anos. E eu perguntei, e gostaria que também que abordássemos aqui, se tens algum comparativo da parte do ramo editorial Brasil versus Portugal, que eu acredito que haja algumas diferenças e gostava, e acho que aí em casa também vão gostar de conhecer um bocadinho quais são as principais diferenças, o que é que tu tens em mente de comparação dentro deste ramo. Sim, o mercado do Brasil é mais desenvolvido em termos de BD em geral, do mangá muito mais. E no Brasil há mais flexibilidades. No Brasil há a Amazon e no Brasil não tem a lei do preço fixo e a mão de obra no Brasil é mais barata, então uma parte do processo é mais barato, mas também no Brasil você precisa de tiragens maiores, mas você tem mais leitores, então... Ok, então compensa mais, mas nunca trabalhaste em nenhum dos ramos? Não, nunca trabalhei no Brasil. No Brasil, na Sim, parte até editorial. porque
no Brasil já está muito mais desenvolvida Sim, assim. sim. A malta ter esse costume de comprar manga e tens montes de obras e muitas mais editoras, que era um bocado o que o Cassiano estava a dizer. Tu sabes E que eu achei sabes que há interessante comprador. Dele Ponto. ter pensado, opá, o género de obra que eu gosto ou que eu gostava de publicar, não vejo a ser publicado em Portugal porque não é esse o foco das editoras que estavam no momento. Ainda agora nota-se Sim. que não é. E eu, Apesar passando que aqui, vais. Pronto. agora vais ter, Vai sim, haver mais coisas, vais mas ter não já há está, ainda- Já está a fugir, sim. Mas, pá, se vocês depois tiverem alguma pergunta mais relativamente assim à criação da editora, voltem atrás, mas eu queria fazer um bocado aqui esta ponte e perguntar o porquê do primeiro ter sido o Panorama. Tu teres pensado, ok, vou abrir a editora e o primeiro que eu quero vai ser o Panorama. Se foi por tinhas mais algumas alternativas e foi o Panorama por algum motivo em comparação, seja financeiramente ou seja porque gostavas da obra, ou se foi sempre aquela obra que tu pensaste de... Eu já tinha lido Panorama no Brasil e quando eu abri a editora, eu fiz uma lista dos mangás que eu já tinha lido, que eram volumes únicos. Daí fiz uma lista com, sei lá, 30 mangás. Daí abri a editora e comecei a contactar o Japão. E a maioria dos mangás está na editora. Então, tipo, Naruto, você fala com a Shueisha e a Shueisha libera. Mas como esse mangá é mais antigo, o autor também é mais velho, ele, tipo, a editora original já fechou, então, tipo, os direitos voltam para ele. Então, ele que administra. Certo. Vais É. falar com o autor? Não, uma empresa do autor. Ah, ok. Sim. Assim. Mas tem sim, muita gente que assim. fala com o autor mesmo. E, Isso é top. então, por isso é mais fácil. Menos burocracia. Certo. Sim, Vai sim, logo sim, direto à sim, sim, fonte. sim. Isso é interessante. Não é? Mas era uma obra que já. E que já eu já contactei Conhecia. várias pessoas, alguns falaram não, alguns nunca responderam. E eles responderam e falaram, pode ser. E foi. ok. Então vá. Mas lá está, já havia, pelo menos em português do Brasil, já tinhas lido, Sim. mas já havia noutra língua diferente traduzida? Existe em inglês, existe em espanhol. sim. Ok. Então também já houve, se calhar, já mais essa facilidade em permitir. Sim, ele é famoso. O autor é famoso também. Eu queria dizer uma cena, mas estou acabado de comer. Ok. Mas relativamente às outras que foram. Ias falar mais Nas alguma outras, coisa? sim. Ok, É só desculpa. dizer. Não, antes de entrar nas outras. Eu achei engraçado. Na altura já falamos. Eu sei que existe um público que gosta de cenas assim de terror e mais macabras. Em Portugal existe um bom público disso até. Vê-se pelo... do Junjito. Não quero estar tipo a comparar, mas tens muito aquele público que gosta de Junjito e Junjito sempre foi muito aclamado a haver coisas em Portugal. Notas essa cena. E eu achei interessante quando eu não conhecia o Panorama do Inferno e quando eu li pensei assim, eu não É sabia outra que estilo, liga. eu não sabia que estilo depois tu irias a seguir ao Panorama, mas o meu primeiro pensamento foi, é ousado no sentido de ter-se pegado, de ser a primeira obra e ser uma cena já tão específica, quase como um nicho dentro do nicho. E pá, o Panorama é bem macabro, é a cena que eu quero dizer. Para mim é muito macabro. Às vezes eu acho que para a primeira obra não quer dizer que a primeira obra tenha de definir logo a visão que nós temos do que a editora vai ser, mas foi interessante porque pelo menos deu para perceber que ia ser uma cena mais underground ou mais seinen, como tu estavas a dizer. Não sei se agora tu querias... deixa-me fazer outra pergunta antes, que é... portanto, eu sei que és tu que traduzes as obras. Neste momento a Sendai são quantas pessoas? És só tu? Tens mais... Sou eu. Ok, mas tu contratas tipo revisores para... E eventualmente a tua ideia, isto aqui obviamente no futuro, seria... ou seja, tu pretendes continuar a ter esse selo de seres tu a pegar nas obras, ou tu preferias, havendo a possibilidade de conseguir ter tradutores? Como é que tu idealizas assim essa cena Sendai? Se a editora crescer, sim, daí teria pessoas contratadas, eu também trabalharia exclusivamente, mas tá longe ainda. Ok. Pronto, ia-te perguntar se a Sendai tu vês como uma editora que vai estar sempre assim a focar-se mais num registro mais seinen, mais adulto, ou se tu pretendes ir também às vezes outros géneros, buscar outras coisas, ou é mais isto?
A princípio, mais essa linha sem alternativo, mas não há nenhum descartas, impedimento de já. outras Ou coisas. seja, não excluis mudar. Se tu pudesses neste momento, independentemente dos custos, das barreiras que tu ias ter que encontrar para poderes licenciar a obra, qual é que era a obra da tua preferência que tu gostavas de, já que tens editora, lançar? Sim, deixando de lado assim, pá, Sim. esquece Sim, tipo sonho. valores, Qual é já. o teu sonho? Uma obra que gostavas mesmo de ter editada. Acho que GTO Ei. ou Akira. Ei, meu, esquece. Não, não, Pronto, GTO pode ser. Meu Já. Deus. Só que a cena de GTO há muita cena, não é? Tens GTO, Sim. depois ias ter o... As outras spin-off, as as continuações. continuações e tens a Tudo. parte antes Tudo. de GTO. Pá, eu ando numa jornada de... ainda não ando na jornada. Eu entrei numa cena e pensei assim, falei contigo há uns tempos que foi, pá, vou tentar comprar GTO, é que vai ser uma jornada do caraças para encontrar certos volumes. Sim. Eu pensei, vou atrás de GTO, ainda não decidi se vou, mas pá, GTO é das minhas obras favoritas, portanto, a mim também. yeah. Acho que mas eu percebo todo, mas em termos de sonho isso, pá, muito bem escolhido. E a Akira também, a Akira, Sim, né? A Akira é muito bom, Já é foi, muito importante. já teve, mas não foi concluído, para não. Ou não chegou a ter em português. Só o volume 1. Foi só. Não. lançar. Foi lançado nos anos 90 pela Ibérica, colorido, 19 volumes, e é colorido e espelhado, Ok. sentido ocidental. E depois a JBC Portugal, em 2017 ou 2018, lançou só o primeiro volume e fechou. Ok, pois. É, ok. Ok, E- mas, diz. Pegando um bocadinho no que ele estava a perguntar de. Agora perdi-me porque falámos da GTO, pera, onde é que eu ia? Obra, pá. Se quiseres pensar, eu tenho uma pergunta. se quiser. Vai para. Ia-te perguntar, tu, para já, a tua aposta vai continuar a ser volumes únicos ou Era tens isso. em mente, era essa a pergunta. Ou tens em mente puxar assim, Obras para maiores. obras maiores ou... Por enquanto, volume único, que são, os custos são menores, mas também, Ok. ou no futuro, Dependendo do 2, como- 3 volumes em um, ou uma série, Uhum. depende. Tu, em Interessante. termos de abordagem de público, pronto, e lá está com o panorama do inferno, foi um bocadinho como o Tiago estava a dizer, ou seja, tu lançaste e foi logo, ok, é para este público, já estavas com conhecimento, ou seja, já a ver, ao lançares este volume, já era, pronto, vou fazer já o filtro do meu tipo de público, ou não foi premeditado, foi simplesmente, olha, foi o autor que me respondeu, que foi mais acessível para publicar, eu adoro a obra, vai sair. Só para perceber em termos de estratégia. Sim, eu tive uma preocupação em qual seria o primeiro volume, e sendo Panorama, as pessoas iam compreender que é um mangá de verdade, não é um estilo mangá, também não é um mangá, não sei. Mas era tipo, as pessoas entendem Era que mangá algo de de culto. verdade é. Não, Seja- eu acho que sim, eu percebo o que ele está a querer, percebo o que ele está a dizer. Pelo menos Sim. eu entendi. Agora, eu acho que quando eu disse que era ousado foi no bom sentido porque, imagina, eu sei que neste momento muita malta que está a comprar manga em Portugal, eu acho que tu tens a malta que compra porque coleciona, a malta que compra porque quer apoiar também o mercado português, depois tens muita malta que compra por causa dos animes. E eu estou aqui a dizer faixa etária, malta que ainda não é Sim, adulto. o que é vamos por assim. lançado Exatamente. na maioria. E, por exemplo, o Panorama não se destina, não quer dizer que não comprem, mas não se destina tanto a esse público e por isso é que eu achei que, por exemplo, é aquela obra de que, para quem gosta e para quem olhar com a cena de, pá, está aqui uma cena diferente, acho que é uma aposta incrível. Claro que, obviamente, depois não apanhas esse, estás ainda a limitar mais o nicho, por isso é que eu na altura pensei, ok, interessante e corajoso, ousado nesse sentido de abordagem. Sim. Antes de continuar as perguntas, quer dizer, é um pecado, pá, desculpem, é um pecado aquilo estar, assim, a Rafaela trouxe, não enganei-me no nome, pois não? Ok, está certo. Desde já, um beijinho para a Rafaela, obrigado Ricardo também, a malta vou dar uma salva de palmas para eles, estamos aqui. Backstage fortíssimo. Que nos trazem comida, luzes e câmaras. Sim. Ricardo, gosto muito de ti que vais-te ajudar, mas eu dou sempre valor mais a quem me À traz comida, não é? Pá, comida. Pronto, coitado. pá, Ele isso está é aqui Então, a salivar-se Não, Ricardo, todo. É assim, também. Imagina, isto é um pecado. Sim, mas estar estávamos aqui envolvidos na Eu conversa entendi, agora, mas pá. vocês não querem? Vou tirar Isto é um. perigoso ficar aqui também. Não, vou tirar Percebes? É um. mais vale ir para esse lado. Queres também, Ricardo? Claro que Rafaela, não? sabes que comida Aproveitem nesta agora. mesa vai sempre. Exato. Mas estávamos demasiado envolvidos já na conversa. Pá, muito obrigado, é com isto que eu sou feliz, malta. Portanto. É, não é? Pá, pois é. Eu estava a dizer que era um bocado. Pá. Então.
Agora vamos ficar 4 a comer. Então, ia começar por, se calhar, falarmos das obras. Começar ainda estamos no panorama. E... Diz. Eu ia perguntar há bocado. Então que era. pergunta. Ok, já percebemos que isto aqui tu tinhas uma lista de certas obras e foste por tentativa e erro chegando àquela que te tinham de deixar. Estas também já faziam parte da tua lista inicial ou foram depois Boa. obras que chegaram? Ou na prisão, sim. Ok. Os Ok. outros. Os outros encontrei. Mas já conhecias ou descobriste enquanto. Descobri isso. Ok. Pronto, começando então com o panorama. Também nós um bocadinho. A vossa opinião sobre o panorama. Eu descrevo o panorama em macabro, pá, e ainda houve uma altura que eu tentei tirar sentidos de algumas coisas do que estava a acontecer, se tinha duplo sentido, para o fim achei, ok, será que isto vai ter aqui um plot? Vamos tentar não dar muito Sim, spoiler sim, do que vai sim. acontecer, ok? Para a malta também que não leu. Mas gostei bastante. Não quero já dizer quais é que eu gosto mais, mas gostei muito de panorama. Mas eu gosto deste também. Não é o meu estilo predileto, mas eu gosto. Pá, eu acho que o panorama, menos para mim, foi uma surpresa porque eu olhei para a capa e eu achei a capa interessante. Esta parte dele a tirar a pele. E eu gosto muito de coisas de terror. E seja jogos, seja filmes, seja livros. E então achei interessante. E quando comecei a ler, eu senti que não estava preparado para aquilo que ia ler. Porque eu comecei a perceber que, ok, isto vai ter aqui uma sequência, porque ele vai. Isto aqui, muito resumidamente, ele vai apresentando vários quadros. É um pintor, é sobre um pintor. Certo? Ele vai apresentando vários quadros e cada quadro tem uma história por trás que ele vai apresentar. E então foi interessante porque foram avançando as histórias e houve umas que, pronto, achei mais interessantes que outras, mas foi giro vendo toda a história a escalar até ao ponto final e aquele painel final foi aquele soco ali de ok. Por acaso, do que tu estás a dizer. Não era o que eu estava à espera e foi interessante, foi muito É interessante. engraçado que eu também levei um bocado esse soco na cara de quando comecei a ler, porque eu achei inicialmente que tinha um. Não sei se sentiste isto, por causa, se calhar, do traço, do desenho, um ar mais cómico na personagem. Exatamente a coisa. Eu pensei que era uma comédia E de repente, depois. principalmente Não. quando entrei na parte, sem spoiler muito, mas da família, eu senti que começou a ficar mais na minha cena. E eu, ok. Mas diz, Raquel, não sei se és. Eu fui muito surpreendida. Isto foge, acho que quem acompanha não sabe que isto foge totalmente do meu género, que eu sou mais shoujo e slice of life, mas good feeling. Quando vi a capa, pensei, olha, isto parece mesmo arrepios. Okay. E pronto, e comecei a ler e tive um bocado essa percepção, ou seja, olha, uma comédia gore, tudo bem. À medida que avancei na obra, eu li isto de rajada, peguei, tipo, só Sim. quando Lê-se acabei, muito bem, sim, lê-se muito bem. só parei quando acabei, foi incrível e adorei, e estou mesmo a dizer, Até porque são várias sinceramente. historinhas ali Exatamente. dos quadros dele que vão acabar por se ir interligando. Não é? E imaginem, lá está, não quero spoiler, mas vocês vão perceber que há um crescendo, vocês começam a ler muito levianamente e depois chega a um ponto e vocês estão tipo, ui, Já não tem retorno. ui, Vai crescendo o teor Oi! psicológico. Já estou dentro. Acho que é um e por bocado... do favor, culto. façam uma coisa. Este livro tem, depois para o final, eu ia dizer uma cena. para o final tem a parte da biografia do autor. Eu não quero que vocês leiam isto, se calhar a biografia leiam no final, mas leiam. E depois vocês leem e ficam, Sim, porque dá para pensar... damn, dá para pensar- damn, Por acaso, uma damn, coisa que tem damn. lá escrito e que não sei se tu, entretanto, também se já tens conhecimento ou se já viste, que era a parte do documentário do autor, que até me deixou interessado. Sim, e o glossário, Mas por acaso ainda não desculpem. procurei se está disponível na internet, se há algum site que tenha. Não sei se Não, se conseguiste ver, se tens alguma. não vi. Eu acho que tentei baixar, mas não Mas já consegui. leste mais alguma obra do autor? Já. E Essa é praticamente a obra final dele. Ok. Então as outras são... o traço é um pouco mais antigo, mas é tudo... E Nessa são linha. histórias mais normais. Tipo, estudante da escola mas é são na mesma perseguido histórias de terror. Também são todos de terror e tudo gore e animais. E... Eu o que mais gostei nisso foi isso, para além do gore e terror, etc. Porque a minha cena de eu gostar de psicológicos, o que me cativa é que eu acho que ao longo da obra que estás ao ir lendo,
o teu psicológico está a subir. E foi isso que eu gostei. Vai-te deixando mais deep e mais interessado no que é que vai acontecer. Tocaste uma cena interessante dos glossários e biografias, etc., que é uma coisa que, pá, até te quero dar os parabéns, porque eu acho que fica sempre muito interessante num livro ter esses extras. Acrescenta... Pá, para mim acrescenta valor sem dúvida. Então Neste tu tinhas que ler. Já vamos falar dos outros que também têm. O Na Prisão também tem coisas muito interessantes. Sim. E eu acho muito interessante, tu acabas a obra e tens ali algumas... Vou jornalizar curiosidades, vamos assim, que cativa a perceber um bocadinho... E também te deixa a pensar do que acabaste de ler. Principalmente, quando há coisas sobre o autor, eu acho que, principalmente neste tentar perceber um bocadinho se calhar o background dele, porque é que... Eu acho que principalmente no Panorama e no Na Prisão, acho que é muito importante. Eu até a mim, mais no Na Prisão, mas já lá e este foi porque surpreendeu. Eu não sabia nada, por isso é que eu aconselho a todos a lerem sem saber nada, porque acho que o choque é... Okay. É maior, não achas? Sim, você acha que é uma história... é uma história de um pintor. Daí você lê a biografia dele e fala... isso é ruim de verdade, tipo, isso é horrível, mas exatamente. Acho que foi um bom começo. Sem dúvida. É ao contrário. Espera, fui só. Estou a ouvir. Vai lá, Estou então. a ouvir. Não sou Deus, foi a minha amiga que fez. Parabéns para a amiga, estão ótimos. Certo. Seguindo a viagem. A viagem mesmo. A jornada do Capa. Pá, Só. a jornada do Capa. Eu comecei, depois fiquei muito perdido. É uma viagem daquelas muito estranhas na maionese ali. Começa uma coisa, de repente já estão num submarino e de repente já estão num outro sítio com caranguejos e depois já estão num outro sítio com outra coisa. É uma jornada. É uma jornada. Não sei se vocês querem estar com o É sim, comparativamente com o Panorama. Não sei se tu querias... Era ela que estava a pedir? Não, eu pensei que vocês iam pegar. Pá, comparativamente com o Panorama... Se calhar já foge um bocadinho mais, por exemplo, daquilo que eu gosto mais de ler, e se calhar não gostei tanto, mas tem painéis muito bonitos. Pá, tem lá momentos muito fixos. Gostei muito desta cena na capa, tem em cima aí um relevo, tanto de um lado do outro, e este painel na obra é muito giro. Há uma altura na obra que, não vou dizer o que mas acontece, aquilo é uma mas viagem muito estranha. Tens um segmento para aí de 5, 6 painéis, dupla página, que acho que até foi a parte que eu mais gostei na obra. Pá, a Jornada de Capa foi o último que eu li, apesar de não ter sido para essa ordem, mas foi o último que eu li, porque quando saiu foi o que eu achei que fugia mais ao meu estilo, o que eu poderia gostar. E sim, não é tanto a minha cena. O que eu senti a meio da Jornada de Capa foi isso. Estou a ir, onde é que eu estou a ir? Onde é que isto me está a levar? E por um lado, foi também o que eu acho que acabei por gostar mais, porque não... Era imprevisível, tu não sabias o que é que ia acontecer. E depois, vamos pôr aqui também uma cena que é, eu nunca na vida, olhando para esta capa e sem saber de nada, ok, vamos pôr assim, sem sinopse, sem nada, eu não estava à espera de certas coisas. O Jornada de Capa não é um panorama, mas tem os seus momentos também assim de cenas assim mais macabrazinhas. E é nesse momento que eu comecei assim... Ok, onde é que isto vai? Onde é que isto vai parar? Porque sim, está aqui... Foram às compras. Quando começam eles a ir às compras, houve ali um momento que eu estava a ler. Foram às compras. Às vezes gostava quando eu vou às compras que fosse assim também. Não posso chegar ali um ponto... Espera, o supermercado onde é que está? É que desde que foram para subir um andar é depois perder. Pá, é sem dúvida a obra para mim mais excêntrica no sentido de... Mesmo até de traço. É isso. É mais excêntrica. É assim, Mas... em traço cativa-me. Sim, história, é bonito. A história é em bonito, si, é o que eu digo, acho que tem o seu público, como em tudo, cada um de nós tem gostos mais... Há malta que provavelmente vai achar interessante mais um Jornada de Capa, e se calhar isto mais pesado para eles. A jornada está mais longe do meu estilo. Nós não demos... Agora estou a pensar, nós nem deixámos de Cassiano, não sei se Cassiano queria dizer alguma coisa do Panorama do Inferno. Mas isso era giro depois perguntar no também final. qual é que é sim. uma... Mas isso eu ia deixar para o final. Sim, vais falar, Cassiano, vais. Mas se a qualquer momento quiseres acrescentar alguma coisa do que nós estamos a dizer aos livros, até curiosidade a cena para a malta, estás à vontade. Agora que eu estava a pensar que passamos para a Jornada de Capa e não Aqui falámos do autor, lá está.
Aqui como tínhamos, aqui já não me lembro se tinha assim mais informações sobre ela, acho que não. tinha, não. Não sei se, lá está, também Não, era que- outra que tu já conhecia. Não, esta aqui foi daquelas que tu encontraste. Encontrei porque eu queria ir na prisão. E daí, vou aproveitar pra pedir a editora, não vou pedir uma, vou pedir 2. Ah, era da mesma? Sim. Ok. Daí eu pedi na prisão e eu fui procurar quais outros livros ele tinha, se eu já conhecia. Daí eu vi crítica do Jornada de Capa e parece bom. Li e pedi. E foste de cabeça, ok. Não, opa, eu surpreendeu-me. Primeiro porque lá está, eu de todos eu até achava que ia gostar mais da Jornada de Capa e depois apanhei-me completamente rendida pelo Panorama do Inferno. Eu lembro de eu ter dito assim, aposto que a Jornada de Capa é a cena mais para a Raquel, obviamente. E quando eu estava Parecia assim mais quando eu shows estava ou a ler, mais... quando eu estava a ler, eu pensei assim, nunca tiveste tão enganado, Tiago. Mas Não, lá é está. a cena de vocês olham para a capa de Panorama. Não Nunca se julgues engane, um livro é pela isso, capa. nunca julguem. E o é Panorama já vos dá assim um bocado, ok, vai nesta onda, apesar de, pronto, acho que vai mais longe Sim. do que isto. Pá, a capa da jornada Não. a capa da jornada É de que capa. ela faz completa, como tu gostas. Tu mesmo. olhas... Se tu abres... Pois, isto é como eu gosto. Este é o tipo de capas que eu gosto mais, é as completas. Mas tu olhas para isto e eu digo-vos, quem não leu, Esqueça. vocês não sabem o que é isto. Não. Não sabem, podem... Ou não melhor, sabem. vocês podem começar a ler e mesmo assim Não não sabem. sabem o que é isso. Não sabem. Nada de capa fora de contexto é isso. Não É sabem. viagem ao Eu até supermercado. tenho medo, eu estou bem na minha vida e no trabalho, etc. Porque eu tenho medo da próxima entrevista de emprego que for. Que é assim que isto tudo começa, não é? Não, opá, eu gosto muito do ambiente, acho que o ambiente é muito excêntrico no mínimo e não sabes muito bem o que é que há de prever, que há de acontecer, o que ser é que eles vão aparecer, é porque não pensam que é capas e às vezes eu quando vi o título pensei que era tipo folclore japonês e depois abri, não. Sério. Não é? O capa continua a ser... O capa fica. mas sim, foi uma obra que não foi das minhas preferidas, mas surpreendeu-me. Certo. Surpreendeu muito, ou seja, acho que é daquelas de, olha, queres explorar um manga diferente e não gostas tanto de gore para o Panorama do Inferno, mas Sim, também tens ali um bocadinho não de- vais para crianças, não. Não faças isso à tua vida. Pá, eu passei Isto uma é cena sério, à não, ok, frente. pessoal? Não Diz se atrás. esqueçam. Vou ter de voltar Está atrás. aqui. Tenho que voltar atrás que eu passei uma cena à frente. Para que tenho todas que as dizer. idades. Para todas. Não, eu não Vocês acho. têm Maior 7, por favor. vocês têm algum momento que se lembra assim preferido de Panorama? É que eu tinha apontado aqui e eu nem vi, deixa-me só vir aqui. Eu tenho um momento que eu estava a ler Panorama. Eu acho que é o dos os irmãos. Eu não é queria o, spoiler. Não, por mas eu isso. não vou spoiler, mas é uma frase que diz assim: quero sashimi do meu rabo. Sim. Quando eu li isto, eu pensei assim: Isso não é o dos não é Não, parte dos irmãos. não, é da mulher dele. também. É da mulher, É da ok. dele. Sashimi no rabo. E ele está com o cu virado para ela. Sim, E sim, eu sim. pensei assim: Eu sei, já sei qual é. Eu curto, eu gosto muito desta história sashimi dos filhos. do meu do- rabo. Pá, é quase que podes usar isto já como uma expressão. que é ele a lamber a cara da filha. Porque ele está E lá. o irmão diz, eu também quero. Tu não, sim, ao contrário, ele lambeu do filho e a filha diz, só faz isso com ele que fazes comigo. E ele, "Bleh", uma lambidela na cara. Isto, porque eu também tinha Isto é apontado Panorama do uma Inferno. cena que achei bué. Porque assim, eu surpreendo-me com todos os livros até agora da Sendai, porque não seriam obras que eu iria ler se a Sendai não tivesse lançado. E lá está. Eu gostei muito da parte quando ele começa a falar do pai e do avô. As tatuagens. As tatuagens da filha. Não só, tipo, Ah. não estava a contar. A cena de... eu Tipo, assim, não vou sei se dizer, pode, sim, mas não vou vocês dizer. quando lerem, Foi giro. vocês vão pesado, perceber. pesado, É tipo surpreendente. Em capa, paralelamente a isto do sashimi no rabo, gostei muito quando aparece uma cena que é: meu Deus, apareceu a serpente e a acusa. E são estas cenas que me levam, estás a ver? E eu penso assim: meu, o gajo quando está a escrever, ele pensa assim: ok, uma cena que tem que estar selada, uma serpente, uma cena grande, não sei o quê. Vou pôr aqui Japão e Yakuza, pôr a serpente e Yakuza. E é a serpente com Não. a cara de um gajo tipo da Yakuza. Esta Eu eu gostei da lembro. parte dos caranguejos. A mim não, eu gostei da pois. parte de. Do miolo do Vão, caranguejo. vão longe, não é? Vão muito longe. Pois. E vocês Eu não percebo. viram quando elas sobem à torre do restaurante e vocês quando andam por ela estão a passar páginas e aquilo está a Era isso que eu estava fugir. dizer, era isso que eu estava a dizer. Aquilo está a fugir e eu tipo, E são pais 6 ou 7, estás só ali a ver aquilo e estás... tipo, olhem, o restaurante está a andar, vocês já não vão estar no mesmo sítio. Não, e não é só isso. E não é só isso. Vocês estão a ver aquilo a andar e eles tudo, a história a avançar, é tipo,
Não, e tu estás a ser levado na cena porque eu estou a passar e eu estou a pensar, ok, vai ser na próxima que eles vão explicar e aquilo continua eu. Então, espera, onde é que isto vai? Então, onde é que... Então, amigos, Saiu da página. amigos. Bom, Fiquei tipo, what the fuck, opa, muito bom. Tem essa cena aqui, que é quando eles entram no elevador pra Sim, comprar sim, os, sim. os picles, os pepinos. Isso é o que é atrás deles, não é? Sim. Sim. Ok. E daí esse cara Ai, começa ai, a falar umas ai. coisas e eu traduzindo, eu falei, não, será que é isso mesmo? não será está que a fazer sentido nenhum. Nada Não está a faz fazer sentido. já. Daí eu li e falei, cara, Essa cena é que parece que está tão na cara que vai acontecer aquilo, mas eu fico sempre na. Não, cara, Não, vou pode continuar ser a só- ler. pode ser não, só- não, se calhar não vai ser. E quando eu percebo, ok, afinal. Por acaso, estás a falar agora e eu estava ali a pensar: fogo, ele traduziu mesmo isto? Estava mesmo isso assim escrito? Realmente? nada. Não, estás a ver esta Isso é cena? perfeito. É completamente alucinada. Tu pensas: Porque o gajo está alucinado. Não, e na parte dessa, já falei em alucinações, na parte que o João estava a dizer que miolo de gosta do caranguejo. caranguejo. realmente, coitado. Eu nunca mais vou comer caranguejo. Não, eu estou a ver essa cena e eu pensei assim, ok, a obra agora foi de onde é que isto vai virar? Só depois é que eu percebi, ok, isto é uma alucinação. Mas a partir daí eu já estava a aceitar que a obra ia virar uma cena completamente Sim, diferente. sim, eu já aceitava, assim, estava tudo bem. Chegas a um ponto que só aceitas. Na jornada do capé, tu só aceitas. Exatamente. Vai acontecer isso, está bem. E outra coisa que a capa e essa menina, eles aparecem nas outras obras do Emílio Sakabashira. Ah, ok. Então eles têm um Tem universo uma- compartilhado. Ok. É tipo as Clamp, o que a Então, Clamp então, faz é, com todos os então personagens. vais ter que lançar o resto, não é? A Raquel, O universo compartilhado. Certo. Ia dizer que tu consegues sempre arranjar uma forma de trazer as clamp É, para o nome do podcast. sempre. Estás sempre ali Sempre. no... Pronto. Passando para o Na Prisão. Uhum. E antes de entrar no da prisão, já é. Eu acho que em qualquer uma das quatro, a coisa que para mim as une é. Há um bocado de loucura em cada uma delas. Há sempre. No É. prisão, eu acho que é. Algumas personagens, para mim, estão. O personagem cara de porco. Ah, Eu- há sempre um bocadinho de estranheza e de A loucura cena do nestas cigarro, obras. mal começa o cigarro. Ei, Jesus. É isso que eu acho. O Na Prisão cativou-me. Acho que Eu diferente, ainda não acabei. diferente Agora. das outras. É o mais na terra, mais pés Sim. na terra, E não só, eu sou cativado por prisões. não, por uma história que eu percebi que tinha sido, o autor tinha sido mesmo preso Sim. e isto nem sequer era uma crítica ao sistema prisional ou o que fosse. Sim. Era Não, que ele até a visão elogia. dele perante como foi pronto, o que ele vivenciou lá. É. E claro que tens algumas cenas que são hiperbolizadas ou o que for, obviamente pelo autor, mas é interessante, e mais uma vez referir o que a Raquel tinha dito, de lerem a biografia. Aqui é interessante estar primeiro. E tu tens no Sim, final e o está testemunho... primeiro. Sim, é isso, é isso. No final do testemunho do, se eu não estou em erro para nos asneiras, acho que era, não sei se era psicólogo dele ou advogado, mas sei que é um amigo, mas tinha alguma função que ele dá o testemunho de, ok, explica um bocadinho quando isto aconteceu, nós nem estávamos à espera que ele fosse preso, sei quê, e explica mais um bocadinho as cenas Sim. de como ele, e é interessante, pá, enquanto, já estou a ser um bocadinho fora da obra, tu enquanto pessoa, ele foi preso por uma coisa que nós hoje em dia, se pensarmos porque é que ele foi preso, vamos achar isto uma estupidez, não é? Estupidez, sim. Mas pronto, na altura Modificação. e na altura, Posse pronto, e tinha, modificação. por causa da guerra, etc., tinha... A lei era muito, diferente. muito rígida. E tens E pronto, estamos a falar do Japão também. Pronto. Sim. Não era Tudo modificação, ela- era uma réplica. Desculpa, era uma réplica. Ele Era tinha os modificada. dois. Ele Sim. tinha arma e tinha Sim. armas modificadas que não pode. Sim, E sim, tinha não se pode. réplicas. Sim, mas tinha a sabes- réplica, mas foi a pronto, réplica. enquanto pessoa, tu estás na... Pá, ser preso e depois acabaste por conseguir tornar isso... Porque eles próprios... Eu não queria muito dar assim spoilers, mas eles próprios dizem que isto não foi sequer uma redenção para ele. No máximo foi uma cena de disciplina e mesmo assim pode nem ter sido, mas ele acaba por conseguir usar isto para criar uma obra que eu acho que está muito bem conseguida, porque para mim, que não tinha qualquer noção de como é que funciona o sistema prisional no Japão, Também não, nunca fui. é interessante que ele detalha muito, ele consegue detalhar muito certas cenas, mesmo o traço e o desenho, e depois consegue ter essa parte cómica que estavas a dizer da interação dele com outros prisioneiros e de certas coisas. É giro logo abrir com as vestimentas, que tens os vários tipos. Sim, de verão. Eu fiquei a olhar para isto e eu pensei, eu não posso ir preso, porque isto é demasiada roupa para ter vestida Yeah. e eu ia sofrer muito.
Pá, eu até fiquei... Mas é giro ter logo esta entrevista no Sim, início, porque dá logo esse background antes de começares a obra, que é sobre a prisão, lá, Chega ali. a estadia dele na prisão. É interessante ter o porquê dele lá ter ido parar. E perceber que o autor esteve preso, durante pouco tempo, mas esteve preso. E ter esse Sim, isto acaba por ser uma obra extra biográfica. logo no início. Sim, É uma obra biográfica. Sim, no volume japonês também tá no começo, porque é para introduzir a Para pessoa. dar essa... Sim. Teve o processo, ele foi preso e agora vai começar a história. Uhum. Então, Quando saiu, lá está, como não foge um bocadinho ao tipo de obras que leio, eu gosto de obras mais good feeling, pensei, vai ser uma obra pesada, opá, não estou no feeling, não provavelmente estou no menos mood. pesada. Oposto. É menos Não. pesada. E é menos pesada. Tipo, na prisão é basicamente um relato, se gostarem sobretudo um relato cómico com alguns elementos muito divertidos. Eu ainda não terminei de ler, mas pelo menos até onde li. E lá está, é mesmo fascinante. Eu li muito rápido, ou seja, o que li, tive ali 2 horas colada e adorei, comi aquilo literalmente. E lá está, eu acho que vocês que faz muito o vosso género, este tipo Eu, de sem obras. dúvida, eu quando vi... E eu lá está, eu sou capaz de ser o testemunho mais outside de nós 4, claramente. Uhum. E vamos lá, pessoal, se eu gostei, eu Isso. acho que Vale a toda a pena, não é? gente vai Vale, gostar. vale. Eu acho que é o mais E difícil sobretudo de comparar este, com... e sobretudo este. Nos 4, eu acho que é quase injusto tentar comparar o Na Prisão com os outros, porque Na Prisão é Não, muito este, eu acho que este vai agradar a É toda a muito gente, diferente. a É. todo tipo de idades. Acho que é uma obra. Acho que Diz para todas as idades. Não, sabes, Não, sabes, este, sabes, este. mas sabes que Opa, estás este a falar até interessante. é. Este até Sabes é. que é porque eu Ver. acho que nós podíamos ler. Para todas as idades. Tu Está podes, certo. tu podes ler esta obra e também levar um bocadinho para a Ensinamento. tua. Lá está, depende do que tu queres ler. Tu podes ler simplesmente e perceber que é uma cena chill e até te Ensinamentos, rires com não cenas- ir preso. Ou podes também tentar ler como eu, que faço isto com tudo, não é? Porque pronto, sou um bocado. Em que também tento ver sempre se há ali algumas. Pronto, referências de como é que a pessoa provavelmente se sentia quando ele está a escrever, da cena de tão detalhar aquilo. E portanto eu acho que é uma experiência, pode ser uma experiência diferente, dependendo também do Sim. mood e do género que tu gostas, porque dá para tu teres pôr-te a pensar sobre algumas coisas da prisão e é interessante, Sim. mas Eu também dá adorei. para tu leres de uma forma muito chill. Sim, Porque sim, é, uma, sim, é sim. uma obra muito levezinha no sentido das coisas que vão acontecendo. Não, pá, tens a informação, vais lá, não é uma coisa que seja Não, cansativa. sim, consegues ler, até porque lá está. Quando ele fala de fogo, eu não mereço ser tão bem tratado e tudo mais, é tipo, tu não estás à espera de ler isto, Sim. pensar, vai ser. Ele está assim. Não, cena- o ponto de vista Já do lemos autor. histórias com prisões muito mais pesadas. O ponto de vista Normalmente são mais o ponto de vista do protagonista é diferente. É mesmo. Eu não estava à E para espera de ler. para quem gosta de autobiografias, sem dúvida, eu acho que isso aí não tem qualquer dúvida, é uma aposta certa. Mas sim, é muito interessante. E há bocado achei curioso quando o João te perguntou se dos outros 3, pronto, se alguma já era uma que tu tinhas idealizado e tu disseste na prisão, porque eu acho que. Faz sentido. Yeah, faz muito sentido. De quando vieram os títulos, sempre que tu anuncias que vai sair uma, foi a única que eu olhei e pensei assim, ok, esta eu tenho a Sim. certeza que isto eu vou gostar. Dizer na prisão. Certo. Passamos para. Ok, Ilha dos diz, Gatos. diz. Desculpa, sim. tem gente que leu na prisão e fala, gostei, muito detalhado, prisão japonesa. Tem gente que lê na prisão e fala, nossa, adoro comida japonesa, melhor mangá. Pois nem falámos disso das receitas, nem tens falámos a cena do que é na parte glossário final. de receitas. Não, tem umas 3 Não, partes que tem bastante. Ele fala sobre Também bastante. tem, Não, também tem a tens pelo meio. meio Tem. sim. Não, o glossário de comidas Tens está o no glossário fim. de comidas, Exato. yeah. Pra quem gosta de comida, na prisão, muitas ideias. Mas também tem aí uma lista de. O traço é muito. E também quando eu tive que é traduzir aquele E cardápio. é o traço que eu também Pois gosto é mais. que, meu Deus, que Sim, é o lista! traço, em termos de desenho, é o que eu gosto mais também. Uhum. Isso aí posso já dizer, em termos de traço. Agora, não sei se já há mais alguma coisa se podia passar para... Sim, então, e tem pessoas que leem na prisão e a conclusão delas, o sistema japonês é muito rígido, a mentalidade japonesa é absurda, aqui no Ocidente é mais leve, então... Lá está, isso. Acho que dá para, dependendo das pessoas... Exato. Depende da sua maturidade, depende da sua visão isso. do mundo. Sei que eu acho que é muito interessante. Acho que de todas, assim, nesse sentido... Não, é mais mas interessante. nesse aspecto também é bom porque tens retratado como é que é o
o sistema prisional no Sim. Japão, e mesmo que não concordes, tens uma visão de como é que aquilo mais ou menos Sim. funciona, E foi e bom, tens eu- culturalmente essa noção das diferenças entre, por exemplo, em Portugal e no Japão. E eu achei interessante, lá está, não ser uma crítica ao sistema, porque, Sim, porque sim, deixa em sim, aberto não isso é. de tu agora tiras um bocado as tuas conclusões do que é que achas daqui. O autor simplesmente exposto pronto, da visão dele perante as coisas. Pronto, Ilha dos Gatos. Pá, a Ilha dos Gatos eu só tenho pena que não fosse maior, porque eu cheguei a um ponto que eu já estava a acabar e eu, não, mas isto está a ser muito rápido. E é aquele tipo de história que prende mesmo. E o facto de ser pequeno deu Eu mesmo acho para isso. ler muito rápido. Eu acho isso. Sim. Aquilo foi pegar no livro e comer, Eu comer, Ilha dos comer Gatos, aquilo. quando recebi, abri e li. Foi tipo, abri, li, ok? Antes de entrar só na cena, queria te fazer uma pergunta, acho que não haverá problema, que é, pá, e a malta sabe que eu nisto, eu gosto sempre de perguntar estas coisas e sou sincero, que é, portanto, o porquê de, não estou a dizer isto como uma crítica, é curiosidade, o porquê da capa, se as capas tinham de ser assim, ou de não ser toda a capa e teres feito estas faixas brancas e meteres o género aqui na capa. Foi algum motivo em específico? Foi porque... Curiosidade minha. Porque, como essa história é bem curta, o autor... essa era a única imagem colorida que ele tinha. Ah, ok. E o título original, Parte de trás. ele tava onde está o Ilha dos Gatos agora. Então, já estava num quadro originalmente. Ah, ok. E a lista também estava... Também estava, portanto, foi acompanhar no Então, fluxo. vou deixar igual Ok. e vou colocar trailer psicológico, que também é o que estava escrito antes. Certo. E Ok. para aparecer, tipo, revistas antigas. Certo. Pá, e este é mais ainda do que Panorama. A surpresa. Para mim, o que... Plot twist, E pronto, surpresa. não comparando com Prisão, porque não consigo, mas o capa é o que vai mais longe da minha cena, eu acho que este é o que vai mais perto. Porque Panorama eu gosto, mas este tem uma coisa que para mim está mais presente do que no Panorama. Não sei se está mais presente, acho que para mim foi mais presente. Mistério. Que é o mistério psicológico. E o final, que não quero entrar aqui, que é o final disto é incrível. Para mim é incrível. Foi. E tu não... Não, ainda não tive Que é... acesso. Ainda não vi, mas vou ler em breve. Deixa-me... Ok. Deixa-te... Pá, eu queria poder falar. Não. Mas deixa-te totalmente a pensar... Tu tiras as tuas conclusões. Este é o... E acabas por tirar as tuas conclusões e depois assim... Vai para o lado que tu quiseres. Depende do que tu acreditares, do que tu não acreditares. E explica-te um bocado como é que surge esta Estás-me a manga. deixar curiosa. Sim, como é que esta manga surge. Eu E não quando sei. tu percebes como é que a manga surge, eu acho que ficou 20 vezes mais interessante ainda. Sim. Por acaso não fiz a pesquisa, só antes de falar, por acaso não fiz a pesquisa se o autor é contemporâneo do Junji Ito, mas dá mesmo aquela vibe de algumas shorts do Junji Ito. Pá, fiquei mesmo, adorei. Pá, eu comecei a ler, comecei a ver o barco, eles a ir para a ilha não existe. Eu, Não, e é assim... para onde é que isto vai? Eu vou ser um gonçalo, porque eu vou dizer uma cena. Se a Raquel já tivesse lido, punha agora aqui um disclaimer de malta, vamos ter que spoiler Não. Pá, porque Não. assim, É pena. o Ainda não li. psicológico, aquilo depois entra para o final, Foi muito giro. é Eu que gostei é um muito. psicológico do personagem e um psicológico para ti. Que é, pá, tu agora pensa o que é que tu achas mesmo que realmente aconteceu aqui e depois Agora dá-te a vamos dizer ao chapada final Tiago no fim. para não falar mais. Tá, Porque ele vai continuar e depois mas vai tu se também lias isso em 10 minutos, pá, Mas entendes? sim, vamos deixar. Vai. Cassiano Mas eu falar. quero saborear. Então, o primeiro que a gente publicou nesse tamanho para ser um formato mais econômico e para introduzir as pessoas aos mangás. Então, isso é uma boa prenda de Natal. Ok, interessante. E mesmo uma pessoa que nunca leu BD pode gostar disso. Sim, Que parece não- muito BD, parece muito... Não é tão cultural como Sim, na prisão, sim, que é uma sim, coisa... Sim. Então, ofereça Sim. Certo. o Ilha dos Gatos. E o autor, ele é novo, ele é de 92. Mas, Uhum. então, também, aqui tem a biografia dele e meio que explica os gostos do autor. Eu li E também, porque ele é. desenha, porque o traço dele é assim. É interessante, é. E também é mais alternativo. Não foi publicado numa revista, numa editora grande, mas ele é mais nessa veia alternativa.
Sinto Aquilo que tu estavas a Eu dizer, depois dou feedback. aquilo que tu estavas a dizer ao início, este fazia-te lembrar o Arrepios. Estavas a falar da série sim, Arrepios. sim. Ok. É isso. Tá bem. Essa Pá. é uma história que podias ter facilmente na série. Ok, Por está exemplo. bem. Sinto-me um fracassado neste momento a partir de que o autor é de 92. Olha, imagina, ele é mais. Eu sou mais velha. Certo, exato. Pá, e agora? Agora Mas tu falamos um és a- mas tu bocadinho. és a avó. És a avó daqui. Tá. 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 Passou o Pronto, momento, agora já falamos um sabe. bocadinho das 4 obras. Vamos dizer a preferida, não é? Queremos agora também saber um bocado do teu lado. Exatamente, agora Várias és tu. coisas. Várias coisas. Uma delas é, para ti, das 4, qual é que é a que tem um lugar especial para ti? Na prisão. Ok. Porque acho que foi. Eu li muito tempo atrás, quando eu tinha, sei lá, 15 anos. E imaginar que eu ia publicar ela, e quando chegou. E também, é do mesmo tamanho do japonês. Esse é exatamente do mesmo tamanho do japonês, só que tem mais páginas por causa do glossário. Uhum. Então quando chegou, eu falo, putz, consegui fazer isso. Ok, Isso é. interessante. E também, eu acho que também é melhor. Eu acho que é a melhor dessas 4. Apesar de gostar de todas. Querem, antes de fazer outra pergunta, Sim, era querem isso que- dizer as sim. nossas? Pá, eu também acho que é. Foi o meu preferido, assim num geral. Mas, pá, o Ilha dos Gatos foi... Não estava à espera. Ias conseguir não fazer. Pá, gosto muito desse estilo de histórias, assim rápidas. Apesar que eu acho que dava para ser um bocadinho maior a história em si. Dava para elaborar um bocadinho mais ou ter um bocadinho... Mas, pá, é assim, está curto, está ali. Resolveu-se. De história, acho que o que eu mais gostei foi dos gatos. Num geral, acho que foi da prisão. Deixa-me só completar que já eu me vai de acordo com o João, que é de história, pá, a ilha. Eu digo uma cena, eu a ilha mexeu. Pá, lamento, não consegui. Eu gosto Não mesmo, é daqueles que eu gosto. Tolerante. E ao ponto de, pá, este eu tenho de ter na estante porque, pá, Sim. gosto. É uma obra que eu gosto, recomendo, acho muito fixe. Então, para quem gosta disto, acho incrível. Mas enquanto obra toda e completo, acho que o Na Prisão é outra coisa. De todas, eu acho que o Na Prisão, de longe, é... E mesmo É a melhor. edição, o facto de teres aquilo que estávamos a falar do glossário, ter aquela Sim. entrevista ao início, que pronto, também já estavas a dizer que também estava no original, mas o facto de isso estar lá completo e dá muito mais valor à obra como um todo, porque acrescenta-te, é isso que estávamos a falar, acrescenta o facto de tu teres uma noção de que o autor passou por aquilo e aquilo está-te a introduzir à obra. Antes de começares a ler, está lá. Tu vais perceber, isto aconteceu, isto é assim, agora toma lá a história que eu escrevi. Opa, E eu- acho que num todo, acho que o Na Prisão é o melhor para Em mim. obra, em termos de... Eu também acho. Sim, Sim, é assim, conteúdo. eu vou mais ou menos a meio, até agora, assim, pronto, quase meio. É assim, em termos, até agora o que eu li, está a ser o meu preferido, mas o fator surpresa do Panorama do Inferno manteve-se, porque, imaginem, para mim, que eu não sou fã do design, eu não sou fã de gore, eu não sou fã de nada do que Deixa assim, não sou fã de nada. diz. Só de clã. De tudo o que diz aqui, de todos os parâmetros, eu não sou fã, não é o meu estilo. E li, fui desafiada a ler e adorei e fiquei, ui. Então para mim foi quase não é? Porque eu da prisão, apesar de tudo, eu estava naquela de, se não for mais da parte biográfica, eu adoro. Por isso eu sabia que ia gostar da história de certeza absoluta, por muito que não fizesse o meu género. Como estou a adorar, por isso manteve-se aquilo que estava à espera. O Panorama do Inferno surpreendeu-me. Vou dizer novamente o que o João disse. Se o panorama te surpreendeu, tens de ler a ilha. E eu quero ler, eu é que ainda não tenho manga. Não, esse panorama é muito Mas vou fixe. Não, o ler. panorama é incrível, não estou a desvalorizar, mas Sim, eu sim, acho o que panorama a acho que ilha é. tu vais Ok. ainda mais. Eu Acho que vais entrar eu mais vou-te na levar, eu cena. vou levar para casa então. Vai, vai. Podes levar. Podes Pronto, queria fazer outra pergunta antes de passarmos para a parte que para mim é mais interessante. Ah, mas estou calma, curioso. sim, havia mais Não, perguntas sim, sobre sim, as obras. É isso que eu pronto, se tiveres mais, eu queria fazer Não, outra, havia, que é, eu acho sim, que não, nós eu íamos vou falar fazer, disso. que é qual deles teve melhor recepção assim pelo público. Isto aqui podes interpretar da forma que tu achares melhor, no sentido de... Em crítica ou em vendas, Sim, se quiseres falar achares dos que foi- dois. sim, como te sentes à vontade nesse sentido de qual é que achas que abrangeu mais público. Eu sei que, por exemplo, o Panorama está há mais tempo, portanto pode não ser uma comparação se calhar justa, Sim. não sei, mas que tu sentiste que a malta abraçou mais a obra. O que
o que mais vendeu foi Panorama, já tá perto de acabar a tiragem. Mas o Na Prisão também vende-se muito bem. Acho que pelo fator preço e número de páginas, história. Mas o Ilha dos Gatos eu não achava que ia ter... que as pessoas iam gostar tanto como elas gostam. Yeah. Eu fico meses trabalhando no mangá, eu tenho uma ideia do que vai ser no final. Sim. E quando publica, é o contrário. Uhum. Eu achava que não iam gostar tanto do Panorama por ter gore, muito gore. Ninguém falou nada. Certo. Ilha dos Gatos, pensei, muito curto, as pessoas não vão reclamar também. Gore, Sim. o traço tá muito feio. Ninguém fala nada, todo mundo adora. Comparado, por exemplo, o traço da ilha com o Panorama, eu acho que até gosto mais do traço da Ilha dos Gatos. Quer dizer, é aquilo que nós estamos a falar, parece, pelo traço do Panorama parece que vai ser uma É coisa mais mais cómico comédia. este, aquele é E mais... ali acho que vai mais de encontro com o Então, tema da pelo que obra. eu percebi, por exemplo, a Ilha dos Gatos até te surpreendeu mais, ou seja, não estavas tão à espera da Não, recepção que exatamente. teve. Uhum. Ok, interessante. Sim, sim. Eu acho que todos, eu também não estava, eu não fazia ideia do que é que... Sim, eu, do que é que eu ainda. seria. Eu, Eu sabia que a antes, malta- antes de chegar quando aqui via a não malta- sabia, não fazia ideia do Não, que é e quando que. via a malta nos stories a falar a cena dos gatinhos, não sei o que, eu pensei, ok, dos gatinhos, tipo, mas eu percebi que era uma cena macabra, mas eu nunca dei tanto assim esse protagonismo à ilha. Eu pensei, ok. Mas quando comecei a ler, eu pensei, ok. Fixe. Mais alguma cena sobre os 4? Era isto. Se não, passamos para. Sim, para mim podemos passar. Acho que era isso. É isto? Pronto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre alguma destas. Uma destas coisa que tinhas a obras. acrescentar. Ou sobre outra coisa qualquer que tínhamos falado, antes de entrarmos Sim. na tua novidade. Acho que não, acho que não. Está tudo? Pronto. Pá, e agora Uhuhu. o momento é todo teu. Ouvi dizer que tens aí umas novidades, não sei. Conta-nos. E agora? Não, está a brincar. E agora tinha não, nada. achas? Não tinha nada. Super Senpai, semana que vem vocês vão saber a novidade. Brincadeira. Então, o próximo mangá é Publiquei na Prisão, muito texto, 256 páginas. E eu já criei esse outro, mas falar, os dois vão ser muito textos, vou querer colocar um mangá menor no meio. Daí eu coloquei o Ilha dos Gatos. Próximo mangá vai ser Não temos tambores. Meu Deus. Lembranças de Emanon. Rosa. eu tenho a versão em inglês. Tem? Raro. Muito raro. Mas ainda não li, mas tenho. Não é estranho, é capa. Eu sei que já vi isso em algum lado. Eu não é conheço, estranho. não conheço. Mas a capa é lindíssima. Sim, eu já tinha dito pela contracapa que achava que ia ser uma A capa capa é bonita. lindíssima. Então, já saiu nos Estados Unidos, Deixa ver. Sim. Não fazes nada. já está esgotado, Tanto é que está ao teu lado. já saiu em Espanha, já saiu em vários países, Espanha, França. Portanto, é a primeira vez, pelo menos eu, que vou tocar num mangá japonês. E Não chores. Não vou. também não saiu no Brasil, não sei porquê, porque é muito bem criticado. Não, peraí, sim, fecha, sim, não, sim, fecha, sim, fecha. sim, eu Tem conheço. calma. Eu já Não vou sei falar ler, também. não sei ler. Vamos fazer um momento de tu. Vais fazer de conta que ainda não pegaste um livro, ok? Vou-te pôr só Tá o teu coisa. Espera aí. Não estava. Vai, Conclusão, não sei ler. Boa. Mas, e fala um bocadinho do que é que. Pá, Sim, eu não sinopse. conheço, portanto, o que é que eu posso tipo, esperar? Vou fazer pré-reserva, não é verdade? O que é que eu posso esperar? A capa é lindíssima, meu. Muito bem. Esquece. Toda a gente pré-reserva, pré-reserva, Também é só um pré-reserva. volume. Sim, volume único. O traço é lindo. Olha, de todos é o traço que eu mais gosto. Já bateu Sim, da sim, prisão. sim, sim, sim. Ui, na boa, nem quero ver muito. Já vi aqui umas cenas. Não quero ver muito, já vi. E tem. Ok, estás a pensar. Pá, curiosidade, não sei se posso ter esta pergunta. Se não puder responder. Estás a pensar assim ou Não. não? Ok. Vai ser capa, Capa. igual na prisão. à prisão. Ok. Mesmo tamanho. E Certo. exatamente o mesmo Mas é tamanho. por algum motivo ou. Não, é porque Não, por questão de. Não ter sobrecapa? De autorização. Só Sim. capa, sim. é mais caro. É- Sim, ok, mas podia ser alguma coisa na tradução que não pudesse ser. Não. Gosto da Ok. sinceridade. Olha, acho que estás a dobrar. Não, sim, podia às vezes ser a por algum capa. motivo que não acho pudesse sair na dentro tradução ficou ter. dobrada. Não está, ok. Parecia-me daqui. Foi eu, fico logo. Ui, pensei que estava a dobrar. Sim, mas vai ter na mesma, portanto, impressão dentro. Sim, vai Ok. ter. Fixe. Então, vai ter a impressão dentro e vai ter as páginas coloridas. Que tem Fixe. Que tem aí. 12 páginas coloridas.
Ai, que lindo. Lembrei. Então, Levanta só um bocadinho para aqui, se puderes. Ok. Ok. Incrível. então são de 2 autores, Shinji Kadio e Kenji Tsuruta. Kenji Tsuruta é um autor de mangá há vários anos e o traço dele também é muito bonito. Ele desenha obras com personagens femininas, a maioria das vezes. E o que aconteceu foi o Shinji Kadio escreveu esse romance nos anos 70, 80 e foi só em 2000 que quiseram adaptar em mangá. Ok. E na nossa edição vai ter o conto original de 1979, que não existe em Incrível. nenhuma outra edição no mundo. Incrível. Incrível. Vai ter o light novel, então. É Isso. Pré-reserva, pronto, está dito. Exatamente. Não, Pois não. na edição Tipo, americana não tem lugar. Estou a tentar. Ela não sabe o que é que vai dizer. Conseguimos calar a Raquel pela primeira vez. E não fala Obrigado, de clamp. Fazendo está Cassiano. aqui com cenas de clamp e não sei o quê. Posso ver esse? Isto são Obrigado. as cenas. Nos tens que- ajudado a calar a Raquel por um Sim. bocadinho. Muito sinceramente, isto são as cenas que eu acho que acrescenta sempre muito valor. Sim. Pá, eu uso estas expressões, não sei se posso. Eu sou um bocado, pronto... Coninhas? Coninhas com estas cenas que eu gosto. Pá, eu quando venho, como eu estava a dizer, os glossários ou cenas extra, a mim dá-me... Pá, porque estás a valorizar o leitor, o comprador, o que seja, em qualquer coisa, não só nas cenas dos livros. Acho que, pá... Esquece. Vais fazer assim também. Não, vai junto. Não, vem junto na Vem edição. dentro da edição. Faz então, ok. ela vai vir o mangá normal e você lê E depois no fim tens e depois você abre o livro de novo, daqui pra cá e lê normalmente. E os fins se encontram. Mas é... Ok, bem pensado. Mas isto é continuação? É o light Não, é novel. original. Não, É é o light original. novel. É original. Aquilo é Ok. adaptação daqui. É adaptação, ok. Ok, já agora deixa eu só mostrar esta coisa. Light Giro. novel, pessoal. Estamos Giro. a mostrar-vos um light novel em japonês. Sim, Eu nunca pensei disso na light novel. Pra mim era só o conto original. Verdade, pronto. Sim, Bom marketing. Mas é light novel, sim. Ora, bom É, marketing. é o exato. primeiro, não é? Exato. Primeiro light novel. Toda a gente Capaz. Que eu tenho nas Português. mãos em japonês, é? Não, mas Que em eu tenho nas português. mãos. Pô. Não sei. Pá, olha, incrível. Pelo que eu percebi, pronto, a dizer é assim sem revelar É, muito, mas passa- é um romance então. Tem assim um teor também psicológico, não? Como é que. O que é que podes Drama. descrever? Não podes. Meio romance, meio drama. Drama, ok. Que a rapariga, basicamente, ela tem as lembranças de tudo que existiu no mundo desde que existiu a vida. Já me vendeste. Já me vendeste, já. Para mim está bom, não preciso saber mais. Quando é que é mesmo que se... Interessante. Quando é que Tens sai? alguma previsão É já? para- Por exemplo, sair no Iberanime e na Amadora BD em outubro deste ano. Prontos para a reserva. Ou para reserva pelo site também. Certo. Quando é que vais para lançar para a reserva? Quando é que vai? Agora, nesse momento, está online. Interessante. Cliquem na descrição ou na tela. Pronto, Comprei. pessoal. Pá, tipo, eu antes que me esqueça, quero-te agradecer por teres revelado aqui essa nova obra. Ainda para mais, não quero agora sentir-me superior a ninguém, mas eu olho para todas as obras e se eu pudesse escolher uma para tu anunciares que tivesse sido esta, fico mesmo feliz por ter sido esta, porque acho que Raquel realmente... concorda. E ter esse fator da light novel que é incrível. Sim. Acho que... E ainda mais esse que eu não tinha percebido, que tu ias fazer... Ou seja, depois de ler-se da forma de trás para a frente, não é de trás para a frente. Está genial a ideia. Muito Portanto, muito estamos interessante. está a começar a surgir aí uma biblioteca interessante, Sim, bem começar a interessante. crescer. E eu neste momento, e agora só para também, aqui um bocadinho estamos a acabar isto, que é, vou refazer o meu pedido desde o início, que era o Golden Kamuy, que é, eu prefiro dar-lhe a vontade de GTO. Obrigado. GTO, Não, mas agora foste simpático, eu sei que tu tinhas esse amor no coração. GTO é mais difícil de Nunca li conseguir. GTO, por isso desafio-te. Se GTO é mais difícil quiseres, de conseguir, Golden Kamuy. tens uma pré-reserva garantida. Portanto, Sim, porque eu não sei se tu tinhas noção. no dia em que finalmente tiveres Se comprarem, todo Poder- mundo comprar. esse poder de poder publicar GTO, já tens Sim. pelo menos 2 pessoas, não sei se a Raquel gosta. Não, nunca li, mas quero. Agora compro, não é? Que é o GTO? Acho que não. Pá, Mas eu sei GTO que é porque na altura, não é? Quando eu via Sempre- anime, quando tinha de há 15 anos, era o que estava na sem- moda. Sem perder, sem perder muito tempo com GTO. GTO para mim é de uma das obras mais importantes e anime também.
Pá, estás a ver aquelas obras ónimos que tu lês e sentes que te ensinam também Sim, cenas sim. na vida? Ensina. E é, pá, e depois também tem a Ensina de parte uma forma- toda... Pedagógica. Ensina. Sim, Tens sim, toda... eu sei, claro eu sei que que- sei que- o Onizuka, ele vai longe também, muitas vezes, na forma de... Não vamos esquecer que ele era o líder de uma Yakuza, gangue não é? motar, Yakuza, uma sim, gangue mas motar, motar. e que ele quis ser professor por uns motivos, se calhar não tão nobres, Não tão de, pronto, morais. de que achava que as alunas seria uma cena interessante, aluna-professor, seria, pronto. Pronto, Mas o continua. Onizuka é incrível, pá. Tanto que, vou só dar aqui uma cena muito rápida no início, que eu achei incrível, que o nome é Portanto, é o GTO, podcast que é o sobre Great... GTO. Não, é rápido. Great Teacher Onizuka, e ele logo no início, aquilo não corre muito bem, e ele pensa, não, vou ser caminista. E então vira... GDO. GDO, Great Driver Onizuka. E ó, esta é incrível. É incrível. Bem, olha, muito obrigado por teres Mesmo. vindo, conversar um bocadinho sobre a Sendai, Obrigado sobre a as obras vocês. que já lançaste, sobre a obra que vais lançar. Foi muito fixe ter-te aqui, Sem dúvida. pessoalmente. Pá, É Obrigada. muito mais interessante Orgânico, e muito já. mais Orgânico. divertido Sim, do que ser sim, por sim. chamada. Pá, e pronto, Sim, vieste passear um bocadinho. teres disponibilizado. Portanto, ainda bem que vieste cá. E obrigada pelos brigadeiros. Sim, também. Nunca esquecer, claro. Nunca esquecer, Comida, estavam ótimos. Aliás, chega-me isso, faz favor, para terminar. Mas, Claro, sempre com mas, comida. Sim. E, e da minha parte, desejo-te, obviamente, as maiores sortes e, Claro. e que Estás este no bom manga caminho. que venha, que tenha muito sucesso, que eu acho que é uma aposta muito interessante, já pela obra em si, mas também por tudo o que vais Sim. acrescentar à obra. E espero que realmente daqui a uns tempos tenhas a possibilidade de lançar. Pronto, o GTO é o Santo Grau, mas até chegarmos lá, que tens possibilidade de lançar também obras sem ser volumes únicos, porque pelo menos a impressão que me dás agora aqui, um bocado mais pessoal, é que também tens esse carinho e atenção de quando vais pegar numa obra. Eu acho que isso é muito importante, pelo menos eu valorizo isso, dá-me uma aproximação também com a editora. E pronto, é uma coisa que eu valorizo. Cada um terá as suas opiniões e as coisas que mais gosta dentro dessas cenas. Capa bonita, pá, foda-se. É, não é? Pronto, Cassiano, não sei se queres dizer mais alguma cena, está tudo. Tá tudo, obrigado a Tá. todos vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por disponibilizar aqui. Obrigado. Se quiserem me ter novamente, é só chamar. Olha. Sempre. olha, Está sempre olha. aberta a porta. Não está sempre aberta que nós somos por causa dos assaltantes, mas está sempre aberta a porta. Tu és um gajo que tens boas piadas. E já sabem, encomendas é só ir ao Seta Não é Sendai, dos brigadeiros. falar é, diretamente com o Cassiano. Sim. Lembre cá, encomendem, façam as vossas pré-reservas, porque nós só ao adquirirmos manga que depois também vamos ajudar a que novos Cresça o volumes mercado também. surjam. Exatamente. Nós E que queremos venha o já ver. GTO, claro. Obviamente. Pronto, eu não... Acho que não ficou nada assim que eu me lembro por perguntar, mas também se eventualmente fica Queres também verificar a esse... lista? Não, já verifiquei. Fica também esse... esse convite feito de que numa próxima oportunidade, e que temos todo o gosto sempre em ter-te aqui, foi uma conversa muito, muito interessante e acho que foi sucinta. E pá, Sucinta? malta. Sucinta? Desculpa, eu tenho sempre que. Eu engano-me sempre, eu também, mas é esta palavra, eu gosto de bater nesta palavra e vou sempre neste registro. Sim. Malta, comentem Uhum. o que é que vocês acharam, o que é que já adquiriram da Sendai e como nós estamos a fazer aqui um bocadinho esta análise de cada um de volumes, qual é o que vocês gostaram mais, Uhum. as vossas expectativas para este novo, Sigam a novo volume. Sendai. E também, sigam a Sendai, obviamente. E também acho interessante, se puderem, deixem nos comentários ou mandem pelo Insta que eu depois partilho nas stories. E está no Spotify. Algumas ideias de obras que vocês também gostassem de ter. Claro que já sabem, não venham com... No meio agora dizer GTO. tipo... sim, sejam realistas, mas coisas que vocês... E dentro... eles agora, não, Está a ver? GTO. Foi pumba. Foi logo ao fundo a ideia de GTO. Podíamos fazer assim uma gangue. Estão a ver tipo Tokyo Revenge? Podemos fazer uma cena, andamos todos de moto com uma tarja atrás a dizer tipo, por favor, Sendai GTO, e vamos andando pelo país a conhecer as cidades à espera do GTO. Pronto, olha, foi isto. Mais uma vez, Cassiano, muito obrigado. Muito obrigado a vocês os dois também, sempre Obrigado. fantásticos. Sempre precisaste também venho. Raquel, hoje estiveste incrível, pá. Hoje
Deixa-me também Quando é dizer. que não estou? Hoje estiveste mais. Pá, mas estás a ver? É por isto que eu não a elogio. Até quando tu elogiar, tem de. Bem, Olá. malta, um abraço. Obrigado. Eu, para mim, o meu momento preferido foi ela ficou sem palavras quando olhou para a próxima obra. Certo. E só isso, calar a Raquel, para mim já foi uma Certo, vitória. vamos rever este momento e despedir-nos. Um abraço, malta Cassiano. Mais uma vez, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado, Abraço. malta, a todos. Obrigado, Fiquem bem. obrigado. Lembranças de Emanon. Rosa.